Fala galera, aqui é o João Pedro da SH School. Se é a primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Todos os dias às 17 horas eu posto vídeo novo aqui no canal, beleza? Pessoal, hoje nós vamos falar de 5 passos para você poder seguir para analisar um aparelho que não liga, que não tem nenhum sinal de vida e entrou aí na sua bancada, beleza? Para você que tem dúvida ou para você que está começando, esse vídeo vai te ajudar bastante. Eu vou fazer esse vídeo um pouquinho diferente, com uma pegada mais teórica, tá? Nós vamos fazer um arquivo aqui de texto com um passo a passo e depois você tira um print, ou se você quiser anotar aí, é melhor ainda, porque para você memorizar é bem melhor, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, a gente tem que entender que quando o aparelho não liga, pode ter acontecido várias coisas, tá? O aparelho pode ter caído, o aparelho pode ter molhado, o aparelho pode ter sofrido uma descarga ali no carregador, pode ter fechado um curto. Então vamos lá. Primeiro passo, tá? Para a gente conseguir ou começar a diagnosticar o defeito do aparelho, tá? Parece ser um detalhe bobo, um detalhe pequeno, mas não é, tá, galera? A gente precisa pegar um relato, maior número de informações com um cliente, com o dono do aparelho, tá? Então vou colocar aqui, ó, relato do cliente. O que aconteceu com o aparelho? Ou histórico de uso, beleza? A gente precisa dessas informações. Quando você está doente, você vai no médico, o médico ele faz uma série de perguntas para entender o que está acontecendo com você. Você não chega lá tossindo e ele vai te passar um remédio do nada, né? Ele vai tentar entender o que está acontecendo, por que você está assim, para te passar um remédio correto e talvez até fazer exames para poder te passar a medicação certa, tá? Então é muito importante. Vamos lá, o aparelho chegou sem ligar, tá? Na sua bancada aí. Ele não liga. Só que o cliente te fala que o aparelho caiu, tá? O aparelho caiu, sofreu uma queda forte e depois que ele caiu, parou de ligar. Então aí, você já vai começar a ficar mais atento para analisar a tela, se a tela está quebrada, se a bateria está desconectada, se tem algum dano na placa, talvez algum componente quebrado, algum componente fora do lugar, algum flex rasgado, tá? Então, o aparelho caiu, você já vai fazer uma análise visual com mais atenção na placa, tá? Ah, o aparelho molhou há 3 meses atrás. Opa, então pode ser desoxidação. O aparelho pode estar oxidado, por isso ele parou de ligar. Talvez o aparelho não molhou recentemente, mas você perguntando para o cliente, você descobre que o aparelho já molhou. Ou que o cliente tem costume de levar o aparelho para o banheiro enquanto está tomando banho, para escutar música. Isso é muito comum. Então o cliente chega lá na assistência, meu aparelho está ligando, não sei o que aconteceu, foi do nada. E aí entra o seu papel de técnico, né, perguntando ao cliente as possíveis causas. O aparelho não tem costume de cair? Você tem costume de entrar no banheiro com o aparelho? Pode ser vapor d'água que tem oxidado o aparelho. E aí o cliente lembra, realmente, eu tenho costume de entrar no banheiro com o aparelho, então pode ser que seja vapor d'água, pode estar oxidado. Então na hora que você abrir o aparelho, você já vai começar a buscar sinais de oxidação na placa do aparelho. Tudo isso já te auxilia a começar a buscar o defeito. Porque se você pegar um aparelho que simplesmente não liga, se eu te entregar um aparelho que simplesmente não liga e não te falo mais nada, pode ser uma infinidade de coisas que tem acontecido ali. O seu diagnóstico vai ser muito mais demorado, tá? Ainda assim dá para você seguir um passo a passo, tá? Então vamos supor aqui que o seu cliente não sabe o que aconteceu, tá? Realmente o aparelho parou do nada, o aparelho nunca caiu, o aparelho nunca molhou, criança não pega no aparelho, é só o cliente que usa o aparelho, beleza? E agora, João Pedro, como é que eu vou fazer o diagnóstico desse aparelho? Então, beleza. Nós vamos para o segundo passo aqui, tá? O segundo passo é fazer um reboot no aparelho. Um reboot no aparelho, João Pedro, mas o que isso tem a ver com o aparelho não ligar? Simples. A gente precisa descartar possibilidades de um erro, de um bug de software no aparelho, tá? É muito comum o aparelho chegar na assistência, você vai lá, pressiona a tecla power do aparelho e o aparelho não liga. Você põe para carregar, o aparelho não carrega. E aí você vai lá,
segura a tecla de volume, tecla power, ou home, power, enfim, cada aparelho vai ter uma forma de dar um reboot, tá? Aí você pesquisa ali de acordo com o aparelho, mas você vai lá dar um reboot no aparelho, o aparelho volta a ligar do nada, o cliente acha que você fez mágica no aparelho, tá? Aí você explica para ele, não, só deu um reboot aqui, é como se fosse um reset no sistema, mas não apaga os seus dados, e o aparelho voltou a ligar, tá? Então é muito, mas muito comum, galera, o aparelho não ligar por erro no software. Então, para quem está começando, é uma informação válida, porque às vezes você vai pegar o aparelho, vai abrir o aparelho à toa, vai correr risco de quebrar uma tampa, quebrar uma tela, danificar uma peça dentro do aparelho, sendo que era só um reboot, tá? Então, evitar trabalho desnecessário. Dê um reboot no aparelho que entrou sem ligar na sua assistência antes de fazer qualquer coisa nele, tá? A gente precisa descartar erros de software. Beleza? Entrando no primeiro item, o cliente relata para a gente que o aparelho parou durante uma atualização. Então, é muito provável que seja um erro de software, que você vai ter que passar o software no aparelho novamente. Não adianta você trocar a bateria, trocar a tela, o aparelho não vai ligar. O aparelho está com erro de software. Tranquilo? Então, beleza. Vamos aqui para o terceiro item. Terceiro item. João Pedro, eu já olhei o relato com o cliente, ele não sabe o que aconteceu. Dei o reboot, o aparelho não ligou. Beleza, você deu um reboot, o que você vai tentar fazer agora? Você vai colocar o aparelho para carregar, tá? Carregamento. Beleza? De preferência com um amperímetro. Porque sem um amperímetro, você não sabe se está passando carga ou não. Se você ainda não tiver um amperímetro, ok, deixa ele carregando lá durante meia hora, se o seu cliente puder deixar o aparelho, e aguarda para ver se o aparelho vai carregar. Por quê? Pode ser que o aparelho ficou muito tempo parado, ou que o cabo do cliente esteja ruim, aí ele deixou lá carregando a noite inteira achando que ia carregar e não carregou, então o aparelho só descarregou, beleza? Então você precisa colocar o aparelho para carregar em um cabo e um carregador confiável, beleza? Que você tenha certeza que está funcionando, para você descartar ser um problema de falta de carga na bateria, tá? Esses passos você vai fazer com o aparelho montado, tá? Você ainda não vai desmontar o aparelho. Até então o aparelho está montado na sua mesa ou ali com atendimento de um cliente e você vai fazer essa análise. Se você tiver o amperímetro, melhor ainda, porque através do amperímetro ele já te mostra se está passando corrente ou se não está passando corrente. Ainda assim eu te aconselho deixar carregando durante uns 5 a 10 minutos, mesmo que esteja mostrando pouca corrente ali, tá? Às vezes pode ser que o aparelho volte a carregar passando um tempinho. João Pedro, coloquei para carregar, ele não carregou. E agora, o que eu vou fazer? Aí nós vamos passar para o passo da abertura. A gente vai abrir o aparelho, beleza? A gente vai abrir o aparelho e nós vamos medir a tensão da bateria. Beleza? Por que a gente vai medir a tensão da bateria? Eu preciso ter certeza que tem alimentação, tá? O que adianta você tentar ligar a televisão lá na sua casa, a televisão parou de ligar, do nada, tá? Só que aí o seu filho pequeno, ele foi lá e desligou a televisão da tomada atrás do armário. Você tá lá tentando ligar a televisão, você troca a pilha do controle, pega outro controle, liga para o suporte, faz tudo o que é possível, mas você não verificou se tem alimentação. A televisão tá ligada na tomada? Não, não tá. Você tentou fazer de tudo, sendo que era um problema de alimentação, tá? Então você precisa verificar a tensão da bateria. Todo o aparelho que entrou sem ligar, você já fez os 3 passos, verificou o relato com o cliente, histórico de uso do aparelho, deu um reboot, colocou para carregar, próximo passo, medir a tensão da bateria. Como que eu vou medir a tensão da bateria? Você vai pegar o multímetro, vai colocar na escala de tensão contínua 20 volts, tá? Vou colocar aqui, ó, escala de tensão contínua 20 volts, beleza? E você vai lá e vai colocar uma ponteira num polo da bateria e a outra ponteira no outro polo da bateria, tranquilo? E aí o multímetro vai te informar a tensão daquela bateria. João Pedro, a bateria está aparecendo 0 volts. A bateria está morta, vou trocar a bateria para o cliente. Calma, não é assim ainda. Bateria mostrou 0 volts, o que você vai fazer? Vou colocar aqui também, ó.
Vamos colocar aqui na linha de baixo. Bateria apresentou 0 volts no multímetro. E agora? Você vai tentar fazer a reativação da bateria primeiro, tá? Tentar reativação. Beleza? Talvez você coloque a bateria lá para reativar em um ativador como esse daqui, ó. Bem simples, tá? Coloca a bateria para ativar, beleza? Coloca a bateria para ativar, deixa ela ali uns 20 minutinhos e depois vai lá e mede a tensão de novo. Opa, depois da reativação, ela está apresentando 3,8 volts. Então você vai lá, vai colocar a bateria no aparelho e vai tentar ligar o aparelho. O aparelho ligou, funcionou normalmente, ok. Foi só a reativação e aí você cobra do seu cliente aí de acordo com o que você achar justo. Tá? Normalmente, reativação de bateria, eu cobro aqui em torno de 30 a 60 reais, dependendo do aparelho. Tá? Eu cobro, independente se é uma bateria externa ou não. Tá? Você teve um trabalho, você gastou tempo, tenha o seu conhecimento, nem que seja de 30 reais, que é um valor mais barato. Tá? Então, reativação da bateria. Apresentou carga, 3,8 volts, o aparelho ligou? Ok. A princípio você resolveu o problema do cliente. Faça um checklist completo, veja se está tudo ok. Se tiver tudo ok, libera o aparelho para o cliente. Tá? João Pedro, a bateria continuou com 0 volts. Aí nós vamos para o próximo passo. Tá? Provavelmente é a bateria que está com problema, mas nós temos que verificar o próximo passo que eu já vou falar para vocês. Agora, a bateria apresentou tensão 3,8 volts, mas não ligou. Também a gente vai para o próximo passo, que é o passo 5. Tá bom? Então vamos lá. Passo 5. Vou dar um espaço aqui. Passo 5. A gente vai ligar o aparelho na fonte. Tá? Pessoal, tem que ligar o aparelho na fonte. O aparelho não entrou sem ligar. Como que você vai diagnosticar, sair falando que é tela, que é bateria, que é conector, que é software, se você não ligou o aparelho na fonte ou se você não fez os passos anteriores aí? Tá? Então, através de ligar o aparelho na fonte, a gente consegue entender o consumo do aparelho. E a partir do consumo, a gente consegue ter ideia do que pode ser o problema ou não. Tá? Então, vamos lá. A bateria não apresentou tensão, tá zerada. Eu liguei o aparelho na fonte, o aparelho ligou. Opa, então tá ok. Eu vou verificar o consumo em standby. E se o consumo em standby estiver ok, é só a troca da bateria. Eu faço a troca da bateria, cobro o valor lá da bateria e libero o aparelho para o cliente. Tá? Mas agora a bateria apresentou tensão e o aparelho não ligou. Então, através da fonte também, a gente vai conseguir descobrir. Tá? Então vamos lá. Na fonte, o aparelho. Aqui, pessoal, eu estou considerando que a bateria está zerada, nesse primeiro passo. A bateria está zerada e o aparelho não ligou. E você reativou e a bateria continuou zerada, tá bom? Então aqui, ó, aparelho ligou normalmente, tá? Se o consumo está ok, consumo ok, defeito é bateria. Tranquilo? Beleza. A bateria reativou, tá com 3,8 volts, mas o aparelho não ligou. Coloquei a bateria no aparelho e ela não ligou. Então, beleza. Aí agora a gente vai para os próximos passos aqui, ó. Beleza. Então, a gente vai para os próximos passos aqui. Liguei o aparelho na fonte, tá? O que pode apresentar na fonte quando eu ligar o aparelho na fonte? Vamos para os consumos aqui, tá? O aparelho está apresentando um consumo baixo, de menos de 100 mA. Consumo baixo. Você pressionou a power, tá? E ele apresentou um consumo de menos de 100 mA. Você vai tentar passar um software no aparelho. Beleza? E aí, galera, isso não é regra. Não é 100% dos aparelhos que apresentarem um consumo de 100 mA que o defeito é software, tá? Mas vale a pena a tentativa. Tem grandes chances de ser um defeito de software. Por quê? Você está pressionando a power do aparelho, ele está tentando buscar o software,
mas não tá conseguindo. O software está corrompido, talvez a memória está com problema, e aí pode ser um defeito de software, como pode ser um defeito de hardware na memória, tá bom? Então, consumo baixo abaixo de 100 mA pode ser software, tá ok? Beleza. Consumo desligado. Eu liguei na fonte, assim que eu energizei a fonte, eu nem pressionei a power. Consumo desligado. Consumo desligado. O aparelho está em curto ou com fuga. Beleza? Então, energizei o aparelho na placa. Assim que eu energizei, liguei a fonte, o consumo já subiu. Antes de eu pressionar a power. Opa, então tem um curto ou uma fuga. Aí já é um problema de placa ou de algum periférico. Tranquilo? Beleza, galera. Então vamos lá. Próximo passo aqui, ó. O aparelho ligou na fonte, tá? Mas não apresentou imagem. Nós temos um defeito aqui de tela ou software. Pode ser placa também, tá? Mas normalmente vai estar mais ligado à tela. Placa não é um defeito tão comum, pode acontecer, mas o mais comum é de estragar a tela. É o que está ali recebendo impacto toda vez que o aparelho cai. Então talvez você fez a reativação na bateria, ela apresentou 3.8 volts, você colocou ela no aparelho, pressionou a power e o aparelho não ligou. Na verdade, o aparelho ligou, só que você não viu. Por quê? Ele não está dando imagem. Por isso que é importante a gente ligar o aparelho na fonte. Na hora que você ligar o aparelho na fonte, ele vai gerar consumo na fonte e você vai ver que o aparelho está ligando, tá? Só que ele não dá imagem. Então, provavelmente, temos um defeito de tela aí. Você vai pegar uma tela nova que funciona, vai conectar no aparelho e vai verificar se dá imagem. Se ele der imagem, orçamento de tela e passa o valor para o cliente, tá? Agora, testou com outra tela, não deu imagem, você pode fazer a tentativa do software para ver se o aparelho volta a funcionar imagem, tá? Não deu com software, aí nós temos um defeito de placa. Tranquilo? Beleza, galera. E uma dica bônus aqui. Dica bônus aqui. Tá? Sempre que você for testar o aparelho na fonte, se o aparelho não está ligando, se o aparelho está apresentando um consumo desligado, consumo baixo, tenta ligar o aparelho com o mínimo de periférico conectado. Como assim o mínimo de periférico conectado? Você vai tirar a câmera traseira, câmera frontal, flex de volume, se ele não for junto com a tecla power, obviamente. Ou se você puder fazer o boot com uma pinça, melhor. Desconecta a tecla power e faz com a pinça, porque aí você tem certeza que aquele flex não está com problema. Tira o conector de carga, caso ele seja de flex, seja separado da placa. Deixa conectado, galera, só a placa do aparelho. Tira até a tela, se possível, e verifica se o consumo está ok. Se o aparelho parou de fechar curto na fonte, ou se ele começou a ligar normalmente. Por quê? Se o aparelho começar a ligar normalmente, depois de você fazer esse teste, nós temos um problema em algum periférico, tá? Então você vai conectando periférico por periférico até descobrir qual está com problema. Então você foi lá, desconectou tudo, tá? E o aparelho ligou. Opa, a placa sozinha ela liga. Então, tá, nós vamos lá. Vamos conectar o conector de carga. Opa, a placa ligou. Então o conector de carga tá ok. Vamos conectar o flex de volume. Ah, a placa ligou, tá ok. Vamos colocar a câmera traseira. Ah, a placa ligou, tá ok. Vamos colocar a câmera frontal. Opa, consumo na fonte. A câmera frontal está em curto. Beleza? Então talvez você fique ali horas e horas tentando achar o problema na placa, sendo que o problema está em um periférico. Você vai testar a bateria, vai testar a tela, vai passar software e o aparelho não vai voltar a ligar. Por quê? Tem um periférico em curto conectado na placa do aparelho. E aí ela impede que o aparelho inicialize por completo. Tá bom? Então fica essa dica bônus aí. Ligar o aparelho com um mínimo de periférico conectado. Se você puder conectar só a placa na fonte, seria o ideal. Se não der, conecta só a placa com a tecla power. Tranquilo? E dá o boot e verifica se o aparelho vai ligar ou não. Ligou, testa com a tela primeiro. Ligou e vai conectando os outros periféricos.
Tranquilo, galera? Espero que tenha te ajudado. Eu fiz esse vídeo com uma pegada um pouquinho diferente, uma pegada mais teórica, sem mostrar nenhum aparelho aqui. Talvez para aprendizado, vai ter gente que vai ter mais facilidade em pegar dessa forma. Se você não tirou o print, volta aí no vídeo, tira o print lá da tela. Se possível, anote à mão mesmo, com suas próprias palavras também, para você memorizar de uma forma melhor, tranquilo? E se te ajudou, galera, deixa o like nesse vídeo. Ajuda bastante o canal a crescer, ajuda quem está buscando informação também, para o YouTube entregar para essas pessoas, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações. Todos os dias eu vou postar vídeo às 17 horas, então se você ativar o sininho de notificações, você não vai perder nenhum vídeo, beleza? Então, espero realmente ter te ajudado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.